Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Central dos Números. No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de raciocínio lógico do concurso do IBGE, que aconteceu para o cargo de Agente Censitário Municipal e Supervisor, agora em 2019 foi organizado pelo IBAD. Se você estiver treinando para uma prova do IBGE, dá uma olhada também nesse link que vai aparecer aqui agora, onde você encontra outra prova de Agente Censitário do IBGE, fechou? Já sabe, se você curtir explicações, larga o joinha no vídeo. E claro, se quiser, se inscreva aqui no canal. Vou te contar um segredo. Você sabia que quem está inscrito aqui no canal tem o privilégio de contar com a ajuda deste que vos fala para solucionar dúvidas relacionadas às questões do vídeo? Então, se a pessoa tem uma dúvida relacionada à questão do vídeo e está inscrita aqui do canal, pode ficar tranquilo que eu vou te responder tentando te ajudar a esclarecer essa dúvida, combinado? Então, bora se inscrever aí no canal, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais, fechou? Agora a gente vai ver as 10 questões dessa prova. Vem comigo! Essa primeira questão dizia: observe as proposições a seguir e repare que elas constituem 4 premissas de um argumento. Então a gente tem aqui as 4 premissas de um argumento, são 4 proposições, sendo que 2 delas têm o se então, que é o conectivo relacionado a condicional, e outra tem o conectivo ou, que está relacionado à disjunção. A conclusão dessas proposições, que torna esse argumento verdadeiro, é que, bom, para resolver essa questão, você precisava conhecer a tabela verdade. Você conhece a tabela verdade, conhece os conectivos lógicos. Se você já fez de tudo e não conseguiu gravar a tabela verdade, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link você encontra um super macete para você gravar de uma vez por todas a tabela verdade. Basicamente, para resolver essa questão, o que você precisava saber? Precisava saber que na condicional, no se então, o único caso falso é o caso da Vera Fischer. A primeira é verdadeira, a segunda falsa. Na disjunção, basta existir um verdadeiro para o resultado ser verdadeiro, e na conjunção, precisa ter 2 verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Sabendo isso, você resolve a questão. Bom, o nosso argumento tem que ser verdadeiro, então as premissas precisam ser verdadeiras. Primeira premissa: Cadu não é um funcionário do IBGE. Isso é verdadeiro, né? As premissas precisam ser verdadeiras. E aqui a gente não tem nenhum conectivo lógico. Passamos para a segunda. Se Rodrigo é um agente censitário supervisor, então Cadu é um funcionário do IBGE. A gente tem a condicional, tem o se então. Ele falou do Cadu, falou que o Cadu é um funcionário do IBGE. A gente já viu que o Cadu não é um funcionário do IBGE, então essa afirmativa aqui, que o Cadu é um funcionário do IBGE, é falsa. E o resultado final precisa ser verdadeiro. No caso do se, então, se a parte do se for verdadeira, a segunda parte, a parte do então, for falsa, a gente vai ter a Vera Fischer, o resultado daria falso. Pode ser falso? Não, tem que ser verdadeiro. Logo, necessariamente, a parte do se tem que ser falsa. Rodrigo é um agente censitário supervisor, é falso, ok? Se Viviane não é um agente censitário municipal, então Rodrigo é um agente censitário supervisor. A gente viu que Rodrigo é um agente censitário supervisor, é falso. O resultado precisa ser verdadeiro. A gente tem o se então. Quando a segunda parte é falsa, necessariamente a parte do se tem que ser falsa para o resultado ser verdadeiro. Se a parte do se for verdadeira, a gente vai ter o caso da Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. A gente precisa que o resultado seja verdadeiro. Entendido? Último aqui, Elaine é uma recenseadora. A gente não tem nenhuma informação sobre Elaine. Ou Viviane não é um agente censitário municipal. Viviane não é um agente censitário municipal, é falso. Então essa parte aqui é falsa. Ou Cadu é um funcionário do IBGE. Cadu não é um funcionário do IBGE, é verdadeiro. Logo, quando fala que ele é um funcionário do IBGE, isso é falso. A gente tem o ou e o resultado precisa ser verdadeiro. No ou, basta a gente ter um verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Se a gente já tem aqui 2 falsos, essa parte da Elaine necessariamente tem que ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Aí a gente vai ter um V e o resultado vai ser V. Certinho? Sabendo aqui o valor lógico de cada uma das proposições, a gente resolve a questão. Vamos ver alternativa por alternativa. Elaine não é uma recenseadora. Elaine é uma recenseadora, é verdadeiro. Quando fala que ela não é, isso é falso. E parou aí. E é a conjunção. Na conjunção, a gente precisa ter 2 verdadeiros para o resultado ser verdadeiro.
Se a gente não tiver dois verdadeiros, o resultado não vai ser verdadeiro, certo? Então, a gente já tem um falso aqui. Não importa o que vai falar aqui depois do E, porque se for verdadeiro ou falso, a gente não vai ter duas vezes. Logo, essa afirmação é falsa, ela não é a resposta dessa questão. Cadu não é um funcionário do IBGE. Cadê o Cadu? Cadu não é um funcionário do IBGE, é verdadeiro. Beleza. E essa parte do Rodrigo tem que ser verdadeira para essa ser a resposta da questão. Rodrigo é um agente censitário supervisor? Cadê o Rodrigo? Rodrigo é... aqui em cima. Ó. Rodrigo é um agente censitário supervisor? É falso. Então, quando fala aqui que o Rodrigo é um agente censitário supervisor, isso é falso. V mais F, não tenho duas vezes, o resultado vai ser falso, certo? Porque tem o E. Letra C. Elaine é uma recenseadora. Verdadeiro, ela é uma recenseadora. E Viviane é um agente censitário municipal. Viviane não é um agente censitário municipal, é falso. Isso significa que ela é um agente censitário municipal, então essa é verdadeira. Opa, dois Vs associados pelo E, então a gente vai ter esse resultado verdadeiro. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Questão clássica de tabela verdade. Bora ver a questão 17. O gráfico abaixo ilustra a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, dado em percentual. É importante essa informação, é dado em percentual e em relação ao mês anterior, no período de 2018, abril de 2018 a abril de 2019. Então, cada um desses valores aqui dessa linha verde representa um valor em porcentagem. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar o quê? Letra A. O valor da taxa percentual acumulada no segundo semestre de 2018 foi de 1,575. Para saber, basta você somar os valores do segundo semestre de 2018. Então, vai somar 0,33 mais menos 0,009 mais 0,48 mais 0,45 menos 0,21 mais 0,015. Fazendo essa soma, você vai chegar em 0,975. Isso não é igual a 1,575. Logo, essa afirmação está errada. Letra B. Em 2019, abril registrou uma queda na média absoluta dos preços. Pode parar a leitura aqui. O nosso gráfico fala sobre valores absolutos, números reais, preços de coisas? Não. O nosso gráfico fala sobre porcentagem. Se cada um desses valores representa porcentagem, você não pode fazer qualquer afirmação sobre a média absoluta dos preços, sobre o valor absoluto dos preços, tá bom? Você não pode falar sobre o valor absoluto dos preços quando você tem um gráfico de porcentagem. Então, a letra B já está errada, não precisa nem continuar lendo. Letra C, a média absoluta dos preços, está errado, pode parar a leitura, não precisa ler. Letra D, o valor da taxa percentual acumulada nos primeiros 4 meses de 2019 foi de 2,07%. Bom, vamos somar a taxa percentual dos 4 primeiros meses de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril. Soma 0,32 mais 0,43 mais 0,75 mais 0,57, isso dá 2,07%. Então, essa é a resposta dessa questão. Questão tranquilinha de interpretação de gráfico. Basicamente, você tinha que saber que quando você tem gráfico de porcentagem, você não pode fazer afirmações precisas sobre valores absolutos. Esse era o segredo para resolver essa questão. Entendido? Vamos ver a questão 18. Em Poços de Caldas, todo funcionário do IBGE é feliz. É funcionário do IBGE, é feliz. Beleza. Todo matemático, se não for agente censitário, ou é feliz ou é recenseador. Para aqui, essa frase tem alguma relação com os funcionários do IBGE? Não. São outras pessoas. Todo matemático, se não for agente censitário, então o matemático pode ser agente censitário. Se ele não for agente censitário, ele vai ser feliz ou ele vai ser recenseador. Isso significa o quê? A gente tem matemáticos felizes, matemáticos recenseadores e matemáticos agentes censitários, correto? Ora, não existe agente censitário e não existe recenseador que não seja
feliz. Opa! Não tem nenhum agente censitário, não tem nenhum recenseador que não é feliz. Então, todo agente censitário vai ser feliz, todo recenseador vai ser feliz. Sendo assim, necessariamente, todo matemático é feliz. Essa é a resposta dessa questão. Simples assim, né? O matemático é feliz, o matemático recenseador é feliz, o matemático agente censitário é feliz. Todo matemático é feliz. Pronto, resolvida a questão. Interpretação de texto. Tranquilinha, né não? Bora ver a questão 19? Vamos lá. Outra questão que envolve tabela verdade. Considere as premissas P e Q para responder o que se pede. P. Concurso público é crescimento. Q. A leitura enobrece. De acordo com P e Q, a afirmação concurso público não é crescimento ou a leitura enobrece é falsa se. Então, a gente tem aqui uma proposição com conectivo ou, é a disjunção. Lembra do caso do ou? No caso do ou, a gente precisa ter um V para o resultado ser V. Para ser falso, necessariamente, as duas têm que ser falsas. Aqui a gente tem aqui, ó, concurso público não é crescimento. O P significa que concurso público é crescimento. Quando ele fala aqui concurso público não é crescimento, a gente tem a negação de P, a gente tem não P. Então a gente vai ter não P ou a leitura enobrece. A leitura enobrece aqui. Então a gente vai ter não P ou Q. Não P ou Q. No caso do ou, para ser falso, necessariamente as duas partes precisam ser falsas. Ou basta a gente ter um dos dois verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Como a gente quer a falsa, necessariamente o não P tem que ser falso e o Q tem que ser falso, certo? Sendo assim, para a gente achar a resposta, o não P precisa ser falso. O que isso significa? Concurso não é crescimento, tem que ser falso. Necessariamente, se concurso não é crescimento, é falso, concurso é crescimento vai ser o contrário, vai ser verdadeiro. Concorda? Não P é falso, sendo assim, P é verdadeiro. Se não P precisa ser falso, P tem que ser verdadeiro. E o Q? O Q também precisa ser falso. Isso significa que a leitura enobrece precisa ser falso. Achamos a resposta da questão, né? P é verdadeiro e Q é falso? P é verdadeiro. Q é falso? Sim. Então, essa é a resposta dessa questão. Poderia ter aqui entre as alternativas, não P é falso e Q é falso. Também seria uma resposta possível para essa questão. Certinho? Questão número 20. Considere a seguinte proposição. Se x é um número natural, tal que x maior ou igual a 3 e x possui apenas dois divisores também naturais e diferentes entre si, como se chamam os números que têm só dois divisores naturais e diferentes entre si? São números primos. Os divisores de um número primo são 1 e ele mesmo. Então, x é um número da forma x igual a 2k mais 1, com k pertencente ao conjunto dos números naturais. Marque a alternativa que apresenta corretamente a negação dessa proposição. Então, a gente tem uma proposição com qual conectivo? Se, então. A gente tem a condicional. Ele quer a negação da condicional. Como você faz para negar uma proposição condicional? Como você faz para negar o se, então? Para negar o se, então, você vai usar a regra do mais-né. É o mais-né. A negação da condicional é o mais-né. O que significa isso? Você vai manter a primeira parte, trocar o se, então, pelo e negar a segunda parte. Ma-e-né. Mantém a primeira, troca o conectivo por e, nega a segunda parte. Beleza? Vamos fazer isso para a gente achar a resposta? Vamos manter a primeira parte. Então, a gente vai manter. X é um número natural, tal que x maior ou igual a 3 e x possui apenas dois divisores também naturais e diferentes entre si. Ou seja, x é primos. Falar que ele é primo é só uma tradução do que está escrito aqui. Eu não mudei o sentido da frase, mantive a primeira.
troca o se então pelo e. Então, coloca aqui e nega a segunda parte. Como que a gente nega? X é um número da forma x igual a 2k mais 1, com k pertencente ao conjunto dos números naturais. A gente pode falar que x não é um número da forma x igual a 2k mais 1. Ou seja, pode ser que x igual a qualquer coisa diferente de 2k mais 1. Entende? Se a gente falar que x é qualquer coisa diferente disso aqui, a gente está negando essa afirmação, certinho? Então, a gente vai procurar entre as alternativas aquela que fala que x é natural e é primo e x não é isso aqui, ou x é alguma coisa diferente disso aqui. Essa afirmativa é a letra E. Então, olha só, o número natural x maior ou igual a 3 é primo, então x é um número natural maior ou igual a 3 primo, e x é um número da forma x igual a 2k, com k pertencente ao conjunto dos números naturais. Ou seja, x é diferente de 2k mais 1. X não é 2k mais 1. Quando fala que ele é só 2k, não é 2k mais 1, a gente está negando isso aqui. Beleza? Tranquilinha essa questão, é uma questão teórica de negação da condicional. Precisa saber a negação da condicional, como você faz para negar uma proposição contendo o se então. Mantenha a primeira, troca o conectivo se então pelo e, nega a segunda parte e depois dá uma interpretada no que estava dito aqui. Correto? Questão número 21. Tá entendendo? Se estiver entendendo, deixa o joinha, vamos compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, pode ser? Se não se inscrever aqui no canal, se inscreve. Vamos lá? Questão 21. Leia com atenção as duas afirmações dadas abaixo. Todo chefe de cozinha deve ter conhecimentos básicos de nutrição. Alguns donos de restaurantes são chefes de cozinha. Considerando que as duas afirmações são verdadeiras, pode-se afirmar corretamente que essa questão a gente pode resolver usando conjuntos. A gente tem os chefes de cozinhas, tem as pessoas com conhecimentos de nutrição. Todo chefe de cozinha tem que ter conhecimentos básicos de nutrição. Isso significa que, dentro do conjunto de quem tem conhecimentos em nutrição, tem o conjunto dos chefes de cozinha. Todo chefe de cozinha tem conhecimentos em nutrição. O conjunto dos chefes de cozinha está dentro do conjunto de quem tem conhecimentos em nutrição. Alguns donos de restaurantes são chefes de cozinha. Onde a gente pode pôr, então, o conjunto dos donos de restaurante? Fazendo interseção aqui com os chefes de cozinha. Pode ser um conjunto assim. Alguns donos de restaurante, e esses aqui, são chefes de cozinha. Outros não são chefes de cozinha. Correto? Feitos conjuntos, vamos ler as alternativas. Letra A. Se Ângela tem conhecimentos básicos de nutrição, então ela é chefe de cozinha. Então, se a Ângela estiver aqui, ela vai ser chefe de cozinha? Não. Então, necessariamente, isso aqui não é verdadeiro. Se Lidiane é uma chefe de cozinha, Lidiane está aqui, por exemplo, então ela é dona de restaurante? Não necessariamente. Se ela estiver aqui, ela não vai ser dona de restaurante. Todo dono de restaurante deve ter conhecimentos básicos de nutrição? Todo dono de restaurante dentro do conjunto verde. Esses que estão aqui, ó, não têm conhecimentos de nutrição, então tá errado. Alguns donos de restaurante podem não ter conhecimentos básicos de nutrição? Sim, esses donos de restaurante aqui, ó, não têm conhecimentos de nutrição. Então, essa é a resposta dessa questão, certinho? Tranquilinha, não? Questão de conjunto. Geralmente, questões que envolvem aqui o todo, alguns podem ser resolvidas usando conjuntos, né? A maior parte delas pode ser resolvida assim, usando conjuntos. Bora ver a questão 22. Questão de sequência. Frederico, muito eclético, pratica várias atividades durante a semana. A tabela abaixo ilustra as atividades realizadas por Frederico a cada dia da semana. Então, ele tem uma tabela que vai de segunda a domingo, falando das atividades que ele faz em cada dia. Considere que Frederico nunca deixa de realizar as suas atividades diárias, de acordo com a tabela, ainda que alguns minutos atrasado no dia da inauguração da loja de bombons de sua mãe, pois estava na aula de música. A aula de música ele tem na sexta-feira. Na sexta-feira teve a aula de música e ele foi na aula de música.
185 dias depois da inauguração. Então, 185 dias depois da sexta, o sábado vai ser o primeiro dia da nossa contagem. 185 dias depois da sexta, ele começou a namorar. Como é que ele lembra, gente? É possível afirmar que nessa data ele realizou que tipo de atividade? Que atividade ele realizou quando ele começou a namorar? 185 dias depois aqui da inauguração da loja da mãe dele. Bom, questão de sequência. Quais serão as sequências? Toda semana ele realiza essas atividades. A gente vai começar a contar a partir do sábado. Então, uma sequência inteira vai de sábado até a sexta-feira da outra semana. Então, vai ter sábado, natação, domingo, futebol, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fechei uma sequência. A nossa sequência tem, então, quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os dias da semana. Para a gente saber que dia vai dar 185, basta a gente dividir 185 dias dividido por 7, que são os dias da semana, começando a contar a partir de sábado. Vamos fazer isso? Então, nossa sequência tem 7 termos que vão de sábado até a próxima sexta-feira. Vamos dividir os 185 dias por 7. 18 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. 18 menos 14 sobra 4. Desce o 5. 45 dividido por 7 vai dar 6. 6 vezes 7, 42. 45 menos 42 sobra 6. Parou a divisão aqui. A gente vai ter, então, 26 semanas completas indo de sábado até sexta. 26 semanas completas. Parei aqui depois da última semana que a gente contou, da 26ª semana. Vão sobrar mais 3 dias. Esses 3 dias são 1, 2, 3. Sendo assim, terão passado 26 sequências completas de 7 dias, não é? 7, dividir por 7, tenho 26 sequências completas de 7 dias, terminando numa sexta. E sobrarão mais 3 dias, sábado, domingo, segunda. Então, a atividade que ele realizou no dia 185 foi a atividade de segunda, que era capoeira. Logo, essa é a resposta dessa questão. Questão de sequência, basicamente, você sempre resolve assim. Você identifica qual é a sua sequência, quantos termos tem a sua sequência, divide o valor total pelo número de termos da sua sequência e observa o resto da divisão. Certinho? Vou deixar uma questão parecida com essa para você treinar aqui em cima. Pode aparecer. Nesse link tem outra questão de sequência para você treinar. Valeu? Vamos ver a questão 23. Para comemorar o seu aniversário, o IBGE de uma determinada região, durante uma semana inteira, organizou um ciclo de palestras para seus funcionários. Muito bom! A tabela abaixo ilustra a quantidade de participantes por dia de evento. Então, a gente tem aqui os dias da semana e o número de participantes em cada um dos dias, as pessoas que estavam presentes. Pela listagem geral do evento, foi possível afirmar que cada um dos participantes faltou exatamente 2 dias de evento. Cada participante faltou em 2 dias de evento. Nesse caso, quantos participantes faltaram no domingo? Bom, a gente sabe quantos participantes existem no total? Não. Vamos dizer então que existiam X participantes no total. Se todas essas X pessoas comparecessem nos 7 dias, quantas presenças registradas a gente teria? A gente teria as X pessoas que assinaram todos os 7 dias. Então, a gente teria X vezes 7 ou 7 vezes X. A presença total, se todos comparecessem todos os dias, seria de 7x, correto? Bom, só que o problema falou que cada uma das X pessoas falta 2 dias. As X pessoas faltaram 2 dias. Então, qual vai ser o total de faltas registradas? O total de faltas vai ser o número de pessoas que faltaram, que são todas as pessoas, e multiplicar pelo número de dias que elas faltaram, 2 dias. Total de faltas é 2x. Sendo assim, qual é o número de presenças real do evento nos 7 dias? O número de presenças registrados no total vai ser o número total de presenças se ninguém tivesse faltado, menos o número de faltas.
7x menos 2x. Entende? A gente pega o número de presenças se todo mundo comparecesse e subtrai o número de ausências que a gente sabe que ocorreram. 7x menos 2x, isso dá 5x. Então, a gente sabe qual foi o número de presenças nesses 7 dias? Sabe, basta a gente somar todas essas presenças nos 7 dias. 112, mais 83, mais 124, mais 70, mais 102, mais 79, mais 55. Isso dá 625. Logo, esses 5x são iguais a 625. São as presenças reais. Se 5x é igual a 625, x vai ser 625 dividido por 5. Né? Esse 5 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. 625 dividido por 5 dá 125. Então, o total de participantes do evento era de 125 pessoas. Beleza? No domingo, compareceram 55. Então, quantos faltaram? Basta subtrair 125 menos 55. 125 menos 55 dá 70 pessoas. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Se você estiver inscrito aqui no canal, eu vou fazer questão de tentar te ajudar. Valeu? Bora ver a questão 24. Mediante a afirmação todo brasileiro gosta de futebol, é correto afirmar que... Bom, todo brasileiro gosta de futebol. Se a gente tiver o conjunto das pessoas que gostam de futebol, o conjunto dos brasileiros vai estar aqui dentro. Todo brasileiro gosta de futebol. Todos os brasileiros não estão dentro do conjunto de quem gosta de futebol? Beleza, né? Então lembra? Falei que questão que tem todo, algum, a gente pode resolver usando conjuntos. Vamos ver as alternativas. Existe um cidadão brasileiro que não gosta de futebol? Existe um cidadão brasileiro que não gosta de futebol? Não, todo cidadão brasileiro gosta de futebol. Não existe um cidadão que goste de futebol e não seja brasileiro. E as pessoas que estiverem aqui, elas gostam de futebol e não são brasileiras. Então, tá errado. Se um cidadão não gosta de futebol, então ele não é brasileiro? Sim. Quem não gosta de futebol está aqui fora. Aqui fora não pode ter brasileiro, porque todos os brasileiros estão dentro do conjunto de quem gosta de futebol. Logo, essa é a resposta da questão. Se um cidadão não gosta de futebol, então ele não é brasileiro. Certinho? Questão 25. Essa é a última questão dessa prova. Vamos lá? Em uma região de Poços de Caldas trabalham 12 agentes censitários, sendo 2 muito experientes, 4 com bom desempenho e 6 iniciantes. Suas produções individuais foram testadas no condomínio Vila das Flores, que possui 3 blocos idênticos, sendo cada um com 30 apartamentos com mesmas características, e os resultados foram os seguintes. Os agentes censitários experientes conseguiram fechar o processo de pesquisa em 2 dias. Os censitários com bom desempenho fecharam o processo em 3 dias. E os iniciantes levaram 5 dias para concluir a pesquisa. Trabalhando individualmente durante todos os dias do mês de setembro, quantas casas ao todo? Então, individualmente durante todos os dias do mês de setembro, que tem 30 dias, né? Quantas casas ao todo na mesma região, possuindo as mesmas características daquelas em que os agentes foram observados, os 12 agentes conseguirão concluir este processo de pesquisa. Então, olha só, existiam 3 blocos idênticos que foram distribuídos para cada um dos grupos, para o grupo de experientes, para o grupo de bom desempenho e para o grupo dos iniciantes. Ok? Então, cada um dos blocos tinha 30 apartamentos. Isso significa que os agentes censitários experientes, que eram 2, gastaram 2 dias para analisar 30 apartamentos. 2 agentes gastaram 2 dias para avaliar 30 apartamentos, correto? Em um dia, quantos apartamentos esses 2 agentes avaliariam? Fariam a pesquisa lá. Bom, se em 2 dias eles fazem 30, em um dia basta a gente dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Em um dia, os 2 agentes experientes conseguiriam analisar 15 apartamentos, correto? Os agentes que tinham bom desempenho, eles gastaram 3 dias. 4 agentes com bom desempenho gastaram 3 dias para avaliar
um bloco para avaliar os 30 apartamentos. Quantos apartamentos eles avaliariam em um dia? Em um dia, eles avaliariam o quê? Se em 3 dias eles avaliam 30, em um dia basta a gente dividir por 3. Vamos avaliar 30 dividido por 3, 10 apartamentos. Os iniciantes eram 6 iniciantes. Eles gastaram 5 dias para avaliar 30 apartamentos. Em um dia, eles vão avaliar 30 dividido por 5, vão avaliar 6 apartamentos. Sabendo quantos apartamentos cada grupo de agentes avalia por dia, basta a gente multiplicar pelos 30 dias de setembro para descobrir quantos apartamentos cada grupo vai analisar. Então, 15 apartamentos vezes 30 dias dá 450. 10 apartamentos vezes 30 dias de setembro, 300. 6 apartamentos vezes 30 dias de setembro, 180. Sendo assim, o total vai ser 450 mais 300 mais 180. Isso dá 930 apartamentos. Por isso, essa é a resposta dessa questão, certinho? Essas eram as 10 questões dessa prova. Curtiu? Entendeu? Se entendeu, larga o joinha no vídeo, bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E claro, se quiser, se inscreva aqui no canal que é de graça. Valeu? É isso, pessoal. No mais, bons estudos e até a próxima!